talvez fazendo uso de alguma memória que o irmão tenha de algum documentário ou algum filme que viu, talvez não lhe seja difícil imaginar a cena que vou descrever. A cena relativa a Moroni. Moroni é um homem já de idade um pouco avançada. Ele vive numa cabana feita de adobe. São tijolos pequenos feitos com barro misturado com palha. A cobertura desta cabana é de palha. Ele vive numa aldeia. A cidade mais próxima está a cerca de 200 quilómetros. A maioria das pessoas no seu país, a Papua Nova Guiné, vivem em aldeias. É o país do mundo com a taxa mais baixa de urbanização que existe no planeta. Apenas 18% da população da Papua vive em cidades, ou seja, 82% do povo mora em aldeias. A maior parte em regiões bastante rurais. A cabana de Moroni tem à sua entrada um crânio. Não é um crânio animal, é um crânio humano. De um adversário que ele matou em combate. Legítimo, aceitável, de acordo com os padrões da sua cultura. Isto é sinal da sua liderança, da sua força como homem. Por trás da sua cabana há um bando de porcos pretos que são a sua principal fonte de rendimento e sinal da sua riqueza. Dentro da sua cabana, onde ele vive, está bastante escuro. Ele acorda cedo, quase todos os dias, para falar com os espíritos que guardam a sua casa e que guardam a sua aldeia. Ele é chefe daquela comunidade, é sua responsabilidade fazer isto, é sua função. Ele tem um pequeno altar, num dos cantos da cabana. O altar tem restos de alimentos, está manchado de sangue. E ele se curva diante de uma imagem tosca de madeira e presta ali o seu culto. Ninguém tem dificuldade em considerar que Moroni é um idólatra pagão. Quando falamos em idolatria, normalmente esta é a imagem que vem à nossa mente. É um tema do qual nós não mencionamos muito. Mas quando falamos sobre ídolos e sobre idolatria, normalmente nós temos esta visão de pagãos em lugares remotos, como as ilhas do Pacífico, a adorar estátuas toscas feitas de madeira ou de outra coisa qualquer, de pedra. Mas antes de achar que este tema não tem nada a ver connosco, nós precisamos recordar que idolatria é a substituição de Deus por coisas, pessoas, princípios ou objetos que desviam os crentes do culto verdadeiro, que desviam o homem de dar a Deus a glória e de confiar em Deus aquilo que só Deus pode providenciar. Na idolatria, o homem busca encontrar em ídolos inventados aquilo que só Deus pode dar. O resultado não podia ser mais trágico. Daí que o apóstolo Paulo tem uma das suas conhecidas expressões enfáticas e imperativas na carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, como temos vindo a ver nas últimas semanas. E eu lembro os irmãos abrirem as suas Bíblias para recordarem este texto. 1 Coríntios, capítulo 10. E nós vamos recordar apenas um dos versículos. E esta afirmação categórica do apóstolo Paulo. Paulo escreve aos crentes da igreja de Corinto, a igreja que ele tinha fundado, a igreja onde ele tinha gasto pelo menos 2 anos da sua vida, do seu trabalho missionário. Normalmente Paulo não ficava tanto tempo num local, mas ele ficou 2 anos. E ele disse assim no versículo 14 desta carta, capítulo 10, portanto, meus amados, fugi da idolatria. É um imperativo, é um mandato. Ele está dando uma ordem, ele está fazendo um apelo. Fugi da idolatria. Vamos recordar o contexto. Paulo está escrevendo a ex-pagãos, pessoas essencialmente do contexto grego e romano, que tinham se acostumado a adorar os deuses gregos e romanos, que faziam sacrifícios diários e se envolviam em vários tipos de cultos diferentes a estes deuses, e que, no entretanto, tinham ouvido a mensagem a respeito de Jesus,
tinham acreditado que Jesus era o Salvador, tinham se tornado cristãs, faziam parte da igreja cristã, mas havia um risco. Nós já vimos isto para os irmãos que têm acompanhado, vão apenas recordar. A maior parte da carne vendida na cidade de Corinto era carne sacrificada aos ídolos. E também era muito comum que as pessoas fizessem as suas próprias festas e celebrações nos templos dos ídolos. E havia situações em que amigos pagãos convidavam amigos cristãos e diziam: olha, eu vou ter uma festa de anos. Olha, vai ser ali no templo de Vênus. Olha, eu vou comemorar a passagem do meu filho à vida adulta. Vai ser ali no templo de Júpiter. Não queres vir comigo? E era uma boa refeição, não era? A famosa boca livre. Na minha terra costuma-se dizer que de graça até injeção. Então, muitas pessoas aproveitavam a oportunidade. O que há de errado em ir celebrar o aniversário de um amigo? O que há de errado em ir festejar um momento importante da vida desta pessoa que é próxima de mim? Mas ao fazer isto, punham-se outra vez sob o risco, sobre a ameaça da idolatria. Mais uma vez se aproximavam destes cultos. Mais uma vez sofriam a pressão de começar a olhar novamente para aquelas entidades, para aquelas ideias da cultura greco-romana e achar que elas tinham valor. Eles tinham passado tantos anos dominados por estas coisas e agora corriam o risco de voltar outra vez a elas. E o apóstolo Paulo dizia: não façam isto. Fujam. Não tentem combater, é uma luta tola. Irem lá e ficarem a dizer: não, mas eu estou aqui, mas eu não vou participar disto. Eu estou aqui, mas a minha cabeça não se vai dobrar a isto. Não façam isto. Fujam da idolatria. Nós devemos perceber, irmãos, que nós corremos muito mais risco de cair em idolatria do que aquilo que nós pensamos. Nós também sofremos pressão da nossa própria cultura. E se os irmãos não são capazes de imaginar quais são os ídolos que estão à nossa volta e que nos pressionam, eu quero compartilhar convosco alguns. E quando eu vou falar sobre ídolos hoje, eu não vou falar sobre ídolos humanos, não vou falar sobre pessoas, não vou falar sobre personagens, vou falar sobre ídolos que realmente têm dominado a nossa cultura atual e que vão nos pressionando a todos nós, e inclusive à Igreja de Jesus, e por isso nós temos que estar atentos. Primeiro ídolo, humanismo. E o ídolo do humanismo diz: eu sou capaz. É engraçado, é uma cena que se repete em filmes, séries de TV, novelas. E o irmão não precisa procurar nenhum canal assim estranho ou esquisito, não. Não precisa ligar a televisão às 2 da madrugada, não. Pode ligar no canal da Disney. Ah, mas o canal da Disney, pastor, aquilo é só coisas para crianças. Você vai encontrar o humanismo lá, desde cedo. Em algum momento do episódio, em algum momento da série, em algum momento do filme, um personagem que normalmente é considerado mais sábio, mais capaz, que segundo a história já mostrou que é um personagem que tem capacidade de o fazer, vai dar a seguinte orientação: você é capaz, tu és capaz, tens que acreditar em ti mesmo. Olha para dentro de ti, tudo o que tu precisas está lá. Olha para dentro do teu coração, tens que ser forte, tu vais conseguir. Poder é querer. Irmãos, esta mensagem é o humanismo puro. Por trás desta mensagem, que pode parecer boa, está a ideia de que o homem tem em si mesmo todo o potencial necessário para ter a vida que deseja. Neste mundo, nós exaltamos os vencedores, os que parecem, com as suas vidas, provar isto que o humanismo diz, que nós temos todo o potencial necessário. Ai dos perdedores, ai dos fracos, ai dos que se cansam, ai dos que mostram alguma fraqueza. Nós vivemos numa selva de pedra e de corações duros. E a notícia que nós ouvimos e aquilo que as pessoas nos dizem muitas vezes é: se eu sou capaz, tu também és. Quero que os irmãos percebam que eu não estou com isso tentando abater o homem, nem o seu potencial. Eu creio que o nosso potencial como seres humanos é tremendo. Sabem porquê, irmãos? Prestem atenção. O nosso potencial é extraordinário, porque nós fomos criados à imagem de Deus. Mas vejam bem, à imagem de Deus. Nós fomos criados com um potencial extraordinário e único, porque nós, como mais nada na criação, fomos feitos com a capacidade de refletir a glória do Senhor. Atenção, irmão, nós fomos criados como reflexo
nós somos capazes de refletir. Note bem, a verdade que o humanismo tem é contrária. A verdade bíblica é que a nossa capacidade é de refletir a glória de outro. A capacidade não está em nós. Agora imagine que você chega em casa e diz ao seu espelho: tu és capaz. Eu vou-te levar amanhã para a escola. Pode ser que algum dos nossos jovens goste desta ideia. Eu ao espelho, amanhã vou-te levar para a escola e vou-te pôr lá no meu sítio. Tu és capaz de fazer a minha prova. Tu vais conseguir. Olha bem, tu és exatamente a mesma coisa. Eu mexo, tu mexes. E tu estás a mostrar o mesmo reflexo, estás a refletir de forma perfeita. Tu és capaz de fazer a prova amanhã. E assim posso dormir até mais tarde, não preciso levantar cedo. Aposto que se o jovem levar o seu espelho para a sala de aulas, além do seu espelho não ser capaz de fazer a prova, provavelmente a professora vai chamar um psiquiatra para o atender. O espelho não tem capacidade própria. Pode refletir coisas fantásticas. Se o que estiver à frente dele for bonito, ele vai ter um reflexo muito bonito. Se o que estiver à frente dele for feio, o seu reflexo vai ser feio. Quando nós olhamos aquilo que está à nossa volta, irmãos, o que nós percebemos é que o mundo aceitou o humanismo e, como todos os ídolos, ele vem nos tornando frustrados, deprimidos e sem vida. Porque a verdade é que quando nós olhamos apenas para dentro de nós, o que nós encontramos é muita coisa que não devia estar lá. A verdade que a Bíblia diz e que não é agradável, nós não gostamos de falar sobre ela e por isso nós tentamos fugir, é que quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós encontramos pecado, nós encontramos corrupção, nós encontramos mal. A verdade é que quando nós olhamos para outras pessoas e vemos outras coisas sendo feitas e o mal na vida dos outros e nós apontamos o dedo e criticamos, a verdade é que se nós parássemos para pensar um bocadinho, nós teríamos capaz de fazer aquilo. E talvez bem pior, dadas as circunstâncias. Mas como nós não fizemos aquele mal em particular, nós temos a ousadia de levantar o dedo. Hipocrisia. Ou falta de espelho. Parece que não somos capazes de olhar. O mundo que olha para si mesmo encontra vazio. Quer crer que só no homem vai haver solução e encontra desespero. Irmãos, nós não estamos a evoluir. Na verdade, a raça humana está a regredir rapidamente. Tecnologia, da qual tanto nos orgulhamos, não é nem sabedoria e nem vida boa. Só Deus pode nos dar sentido. Porque nós fomos feitos para refletir a sua imagem, só Ele pode nos dar direção. Em nós mesmos, nós vamos continuar perdidos, idólatras, sem salvação. O segundo ídolo, conhecidíssimo, talvez o número 1 no mundo atual, é o materialismo. Se eu tiver aquilo, é o que diz este ídolo. Se eu tiver aquilo... O homem moderno aprendeu a colocar a sua confiança em bens materiais e a admirar quem tem mais. Parece que a vida é uma espécie de jogo. Só tem uma regra. É um jogo muito simples. Há uma regra neste jogo. No fim, quem tiver mais coisas, ganha. É a regra do jogo. Simples. A vida é só isto. Quando chegar ao fim, fazemos a contabilização. Quem tiver mais, ganhou o jogo. E o homem acredita nisto. E nós nos gastamos em trabalho e sonhamos em ganhar a loteria, achando que se nós tivermos aquela casa, aquele carro, se eu tiver aquela quantia no banco, a minha vida vai ser boa. O ideal, aí eu vou atingir, aí eu vou poder descansar. Sabem o que é que Jesus diz a respeito disto, irmãos? Uma palavra só. Louco. Ele contou uma parábola a respeito de um homem que teria vivido no seu tempo 2000 anos atrás. Este ídolo já andava por lá. Este homem teve uma grande colheita e ele viu a colheita era tão grande, ele disse assim, isto nem cabe dentro dos meus celeiros. E olha que eu tenho celeiros grandes. Vou derrubar tudo, vou fazer celeiros maiores, vou guardar tudo. Vou ficar. Ninguém, nem um raio de 200 km, ninguém tem mais dinheiro do que eu. Isto vai ser uma maravilha. E depois que eu puder guardar tudo isto, o lucro vai ser tão grande, eu vou poder descansar e ficar folgado e sossegado. E Jesus disse, louco, esta noite vão pedir a tua alma. Tu vais fazer o quê? Apresentar dinheiro? Mostrar um cheque? Dizer qual é a tua conta bancária? Mostrar a riqueza que está nos teus celeiros? Louco! A tua alma.
Estás tão convicto nas coisas que tens e não percebes que é apenas um ídolo. Porque é que a Europa onde nós vivemos se tornou pós-cristã e ateia? Porque é que o europeu se diz sem religião? Porque colocou o dinheiro no lugar de Deus. E acha que não precisa de mais nada nem de ninguém. Acha que tem toda a segurança em bens materiais, mas mais cedo ou mais tarde vai descobrir que está sozinho e sem nada. Porque é que há 8, 10 anos atrás a população portuguesa tinha um índice de satisfação tão grande? Porque nós vivíamos uma época de aparente riqueza material, em que os bancos vendiam dinheiro a juros baixos, em que toda a gente podia comprar os carros que queria e adquirir as casas que estavam acima das suas posses. Durou tão pouco tempo. E hoje as pessoas estão com a corda no pescoço e o índice de depressão sobe em flecha. Os bens materiais não dão vida e não trazem resposta porque não têm vida e não falam. Exatamente igual aos ídolos. As pessoas acham que o dinheiro é segurança, mas ele acaba tão depressa. E, na verdade, ele não protege ninguém. Os homens acham que bens podem satisfazer, mas o que nós achávamos que ia nos trazer alegria, amanhã é apenas uma bugiganga. É tão tradicional esta história. Queríamos comprar aquilo. Não, mas se eu conseguir comprar aquilo vai ser tão bom. E fica aquela expectativa de que eu vou adquirir aquilo. E quando eu adquirir aquilo, aí a minha vida vai ser melhor. Aí eu vou ter satisfação, eu vou ficar feliz. Até que eu vou lá e finalmente consigo comprar aquilo. E mal comprei, parece que a alegria e a satisfação daquele bem já vai embora. Porque aquilo não tinha vida para me dar. Pensem só nisto. Coisa tão simples quanto isto. Já reparou na ansiedade que nós temos por uma roupa nova? Roupa nova. Quem é que não gosta de roupa nova? Porquê é que nós temos tanta ansiedade em comprar uma roupa nova? A roupa existe essencialmente para duas coisas, irmãos. Nos proteger do ambiente. Do frio ou do calor. É para isso que serve a roupa. Nos dias frios, proteger-nos e agasalhar-nos. Nos dias quentes, proteger-nos do efeito do sol. É para isso que serve a roupa. Nós transformamos este elemento simples, que tem apenas este objetivo, em algo que simboliza status e poder. Vestir tal roupa com tal marca é importante. E as marcas dos nomes grandes das roupas vêm cada vez maiores. Não sei se já repararam, que é para toda a gente saber de que é que serve eu comprar uma roupa X se as pessoas não sabem quem é a roupa X. É preciso que as pessoas saibam. E para quê? Nós pensamos que se comprarmos aquela roupa X, vamos ter a tal posição que esta roupa oferece. Mas pense bem, eu posso pegar um mendigo na rua, dar-lhe um banho, um corte de cabelo e meter-lhe num fato Hugo Boss. E as pessoas vão achar, deve ser um ministro. Continua a ser um desabrigado, analfabeto, viciado em dependente químico de alguma coisa. Mas ele agora está viciado, analfabeto, e dependente, com um fato Hugo Boss. Mas quem passar e olhar para ele vai dizer, senhor doutor, como está? Passou bem? É tão ilusório, irmãos. É tão ilusório. É tão ilusório porque nós olhamos para nós mesmos quando vestimos uma roupa nova e achamos que existe algo diferente ali. Já reparou que nós, quando vamos viajar, gostamos de comprar roupa nova? Já reparou nisso? Não, eu tenho uma viagem para fazer, preciso mudar o meu guarda-roupa. Não existe nada mais... Os irmãos me perdoem. Não existe nada mais tolo do que isso. Sabe porquê? Porque se você vai fazer uma viagem, para onde você vai, ninguém conhece a sua roupa. Todas as roupas que você usar vão ser todas novas. Mas nós queremos olhar para nós e sentir que estamos com uma roupa nova. Mas o reflexo que nos agradou no primeiro dia já não satisfaz no segundo. Porque o único reflexo que nos satisfaz é o de Deus. E este nós não encontramos em nenhuma marca de roupa. Terceiro ídolo, irmãos, de grande sucesso no mundo atual, é o sexo. Se eu conseguir o que desejo. O mundo atual, a sociedade, a cultura atual é obcecada por sexo. Vive para ele como se realmente ele pudesse dar à pessoa uma vida perfeita. As pessoas passaram a confundir sexo com amor, de tal modo que falam a respeito da relação física como fazer amor. Mas amor não se faz, irmãos. Amor bíblico é serviço. Ele se dá, ele se vive, ele se sacrifica. A relação física supostamente traz às pessoas intimidade, segurança,
carinho, amor, satisfação. Então o homem e a mulher procuram alguém com quem possam encontrar isto e avaliam como, fazem uma avaliação animal, física, superficial. É o que faz hoje em dia, irmãos. Uma avaliação animal, feita de acordo com padrões que a pessoa tem na sua própria cabeça. E o que é que acontece? Depois daquela animação inicial da conquista, depois de uma experiência física que dura sempre menos do que se pensava, o vazio permanece. Um dos músicos mais bem-sucedidos da era do rock, homem que provavelmente teve em abundância isto que o mundo diz que é fundamental para a vida, no auge do seu sucesso, tendo provavelmente muitas e diferentes parceiras físicas para a sua satisfação, escreveu uma música cuja o tema e a repetição é só isto. I can get no satisfaction. Não consigo ter satisfação. Ídolos não satisfazem. Sansão já achava que o sexo o preencheria tanto tempo atrás. Forte, robusto, capaz de derrotar sozinho um exército inteiro. O seu excesso de masculinidade fazia com que ele vivesse a sua vida centrada no prazer. E ele queria simplesmente ter todas as mulheres que lhe interessavam, ele queria tê-las. Não interessava se eram amigas, se eram inimigas, se eram pessoas adversárias, se eram de boas famílias. Não interessava. Ele queria, ponto final. E como é que ele terminou? Preso. Porque afinal ele sempre estivera preso ao pecado. Cego. Como que a punir o seu ponto mais fraco, que era a sua visão, que ele não sabia controlar, nas mãos do inimigo. Afinal, ele nunca deixara de estar nas mãos do inimigo. Só a misericórdia de Deus e o arrependimento de Sansão permitiu uma redenção final. Sansão trocara Deus pelo prazer físico. E este, como todos os ídolos, o deixara na mão. Como cristãos, irmãos, nós devemos saber que a mensagem do mundo que diz que sexo é vida é mentira. Ele pode e deve abençoar porque foi criado por Deus. No lugar onde Deus o criou para existir, dentro do casamento, ele deve ser uma coisa boa e maravilhosa, mas nunca poderá substituir a Deus. E quando falamos do prazer físico, é claro que podemos falar de qualquer um deles. Comer, beber, passear. Há gente que vive para estas coisas e que as coloca como o alvo da sua vida, como uma coisa que lhes vai trazer satisfação. Mas o homem que coloca a sua vida na satisfação física se torna apenas um idólatra, sem salvação. Quarto ídolo, irmãos, sucesso. Se eu chegar lá, se eu tiver prosperidade bastante, é um Deus moderno, irmãos, ligado ao humanismo, ao materialismo, sem dúvida nenhuma, mas um pouco diferente. É o Deus do sucesso, a ansiedade por se sair bem. Tem a ver com confiança própria, adquirir riquezas, mas é um pouco diferente. É a fama por reconhecimento, por ser colocado no alto pelos outros. Pode ser na sua área de trabalho ou de desempenho, de atividade. E como todos os demais deuses, é uma coisa boa que o diabo corrompeu. Ser capaz de avançar pela sua própria vontade, ou seja, ter uma vontade forte que o leva adiante, é bom, mas pode se transformar em confiança no homem, humanismo, ídolo. Desejar ter algum conforto na sua vida é útil. A Bíblia não tem nada contra a riqueza, mas colocar nisso o alvo da sua vida é materialismo, idolatria. Ter prazer físico no casamento é uma bênção do Senhor, mas isso pode se transformar numa obsessão sexual, idolatria. Ser persistente, almejar as coisas, ter ambição, pode ser bom, mas pode se transformar numa busca pelo sucesso, em que este é o seu ídolo. Um ídolo que pode inclusive entrar na igreja com facilidade. É a ideia, irmãos, de que se eu for bem sucedido, eu serei feliz. Se eu publicar este livro, se eu for o melhor aluno da turma, se eu fizer a melhor sobremesa, se eu for a pessoa mais bonita da festa, se eu tocar melhor do que ninguém, se eu correr mais rápido, se... E vejam, irmãos, a busca pela excelência não é má em si, mas a obsessão por ter que estar em primeiro lugar, como se isso trouxesse a segurança e a satisfação que eu quero, aí sim, torna-se um ídolo e vai-me derrubar. José
tornou-se governador do Egito. Daniel era o melhor dos jovens da universidade na Babilônia. Mas o prazer deles estava no Senhor e não no seu sucesso. Davi foi o maior guerreiro do seu tempo, mas ele escreveu os salmos e deixou claro que a sua satisfação estava em Deus. Salomão foi o maior sábio da sua época, o homem mais rico e mais poderoso do seu tempo, mas a sua sede de sucesso era tão grande que o levou por caminhos tortuosos. E a conclusão da sua vida, de tanto sucesso, foi uma só: vaidade. No fim da vida, já velho e desgastado, de tanto sucesso, ele escreveu: é tudo vaidade. Irmãos, o sucesso pode entrar nas nossas vidas mesmo dentro do contexto espiritual. O sucesso pode se tornar um ídolo mesmo dentro do contexto da igreja. Nós podemos cair no erro de começar a achar que uma boa igreja é aquela que tem muitos membros, que uma boa igreja é aquela que tem cultos muito cheios, que a programação realmente boa é aquela programação que enche o auditório. Oh, meus irmãos, eu não tenho nada contra a casa do Senhor estar cheia, mas eu espero que ela possa estar cheia por pessoas que têm realmente vontade de ouvir a voz de Deus. Eu gostaria, irmãos, que nós chegássemos ao dia em que este templo seja muito pequeno e que nós tivéssemos de dizer: temos que arranjar uma solução. As pessoas querem entrar e não há mais lugar aqui, mas pessoas que viessem sedentas da palavra. Não vamos descer ao ponto de criar pontos de entretenimento e satisfação para que as pessoas venham. Irmãos, encher. Os concertos de rock estão cheios. E os estádios de futebol também. Este fim de semana estava a acompanhar, porque os irmãos que me conhecem um bocadinho sabem que eu também gosto, um jogo de futebol de uma equipa que perdeu tudo. Não ganhou nada este ano. Era o seu último jogo, um jogo de despedida, um jogo lacónico, um jogo triste, um jogo depressivo. E depois eu ouvi o comentarista dizer o número de pessoas que estavam no estádio, porque o estádio parecia vazio. E havia 16 mil pessoas no estádio. Eu disse assim: misericórdia, ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nós às vezes colocamos 200 pessoas no salão e ficamos todos felizes. 16 mil pessoas para ver um jogo melancólico. Oh, irmãos, nós não podemos competir com o mundo e nem fomos chamados para fazê-lo. O sucesso é um ídolo, porque ele não traz satisfação. Quem traz satisfação é o Senhor. O último ídolo que eu quero falar aos irmãos, também muito poderoso no nosso mundo atual: a ciência, o conhecimento, a educação. Se eu entender... Salomão nos leva a este último Deus que nós queremos ver no mundo e que campeia hoje. Novamente, podemos ver a deturpação. A ciência em si não tem nada de errado. Deus nos criou com a capacidade de pensar. Foi Deus que nos deu a capacidade de entender. Os primeiros cientistas verdadeiros do mundo eram cristãos. A premissa deles foi a seguinte: Deus criou o homem à sua imagem. Logo criou o homem racional. E Deus criou o mundo com racionalidade. Olha, se nós somos racionais e Deus criou o mundo com racionalidade, se nós procurarmos bem, vamos conseguir entender. Vamos compreender as regras, vamos compreender as leis, vamos compreender como é que o mundo funciona. Foi esta a premissa dos primeiros cientistas, porque eles eram cristãos. Não há nada de errado com a ciência, irmãos. O problema é quando nós começamos a achar que nós vamos conseguir explicar tudo. E quando nós explicarmos, já não precisamos de Deus. Foi esta a mensagem do Iluminismo na Revolução Francesa. Nós vamos entender tudo e já não precisamos mais de Deus. Achavam que Deus era o Deus das lacunas, dos buracos, dos espaços em branco que nós não sabíamos preencher. Então vamos estudar, porque à medida que fomos estudando e entendendo, já não preciso de Deus para explicar isto. Deus é o Deus do trovão. Não, o trovão é uma tempestade elétrica que acontece nas nuvens. Então já não preciso do Deus do trovão. Deus é o Deus do... não, mas a gente já descobriu que isto funciona desta maneira. Logo, Deus nisto também já não é preciso. Sabe o que aconteceu com isto, irmãos? Deus foi ficando cada vez mais pequenino, mais pequenino, mais pequenino, mais pequenino e desapareceu na mente destas pessoas. Ele ficou confinado ao mundo dos fracos, dos tolos, dos sem licenciatura, dos ignorantes. Os doutores não precisam dele. O Salomão, irmãos, descobriu que isto também era vaidade.
E o apóstolo Paulo disse que as muitas letras cansam e desviam o homem da essência da vida com Deus, que é o amor. A febre de saber nos desviou da busca da sabedoria. E com o tempo nós sabemos cada vez mais, ou pensamos que sabemos cada vez mais, e enchemos a nossa cabeça com conhecimentos inúteis. Mas na verdade nós não sabemos o mais importante. Não sabemos como viver, não sabemos como amar, não sabemos como nos relacionar, não sabemos criar os nossos filhos. Basta olhar para a sociedade e nós vamos ver que isto é assim. A ciência, como todos os demais ídolos, acaba sendo muda e surda. Surda porque ela não ouve o nosso clamor mais importante e não responde às nossas perguntas mais importantes. E quando a ciência tenta responder, as suas respostas ainda nos deixam mais desesperados. Como, por exemplo, a resposta da suposta teoria da evolução, que diz que afinal nós estamos no mundo por acaso. Então, se nós somos produto do acaso, não valemos nada, irmãos. Não valemos nada. E o homem entra em contradição com os seus próprios conceitos e ideias. O conhecimento que um dia levou os nossos primeiros pais a comer do fruto, continua a nos aliciar. Se vocês comerem, vocês vão saber. Experimentem. Falta-vos o conhecimento. Se vocês tiverem o conhecimento, vocês vão ser como Deus. Esta foi a primeira tentação. Foi a primeira ideia. E o homem acreditou que com o conhecimento ia chegar lá. E ele experimentou e adquiriu o conhecimento. E quando ele adquiriu o conhecimento, irmãos, descobriu que afinal estava só, nu, envergonhado, cheio de medo, longe de Deus, quebrando os relacionamentos mais importantes da sua vida. Cheios de conhecimento, vazios de vida, idólatras, sem salvação. Mas, irmãos, quando olhamos para estes ídolos modernos, nós não podemos terminar esta palavra em baixo, porque esta é a má nova. E é interessante que a Bíblia sempre precisa nos ajudar a compreender a má nova para que nós depois possamos perceber a boa nova, que é o Evangelho. Porque enquanto nós não compreendemos o tamanho do buraco em que nos metemos, nós não conseguimos perceber o tamanho da salvação que nos é oferecida. Nós podemos e devemos olhar para estas coisas e estar atentos a elas. Perceber se estes ídolos não estão tomando conta de nós, mesmo no nosso trabalho para Deus e naquilo que nós queremos fazer dentro da igreja. O ídolo do humanismo pode nos levar a pensar que nós somos capazes de fazer as coisas para Deus. Não, não somos. Não somos. Irmãos, não é nenhuma novidade. Jesus já dizia aos seus discípulos há 2000 anos, sem mim, nada. Oh, Senhor, é muito pesada esta palavra, Senhora. Tem que dar algum desconto, Senhora. Acredita um bocadinho em nós. Quer dizer, foi o Senhor que nos escolheu. Deu-nos 3 anos de treinamento. Tivemos aqui um seminário intensivo. Não é possível, depois disto tudo, o Senhor dizer-nos que nós não somos capazes de fazer nada. Oh, Senhor, há de compreender que, pelo menos assim, umas conferenciasitas, uns congressinhos, uns cultos giros, a gente é capaz de conseguir fazer. Não, irmãos, não somos. Podemos fazer estas coisas todas na força da carne e elas não valem absolutamente nada. Sem a unção do Senhor, irmãos. Sem a unção do Senhor. Diz que uma vez um miúdo chegou a um pastor e disse, pastor, eu precisava de uma ajuda. Tem uma coisa que eu não consigo entender. Então diz lá, miúdo. É assim, pastor. Unção. O que é unção? É muito complicado. Era uma criança de 7 anos e o pastor achou, uma criança de 7 anos fazer uma pergunta destas, como é que eu vou explicar a unção para este miúdo? Daí ele saiu com o miúdo, chegou assim ao quintal, tinha um campo à frente, e havia uma árvore, um passarinho a cantar, e ele perguntou ao miúdo, estás a ver aquele passarinho? Estou. O passarinho está a cantar? Sim. Isso não é unção. Estás a ver aquele boi ali na frente? Estou. O boi está a comer erva? Está. Isso não é unção. Está bem? E unção? Se um dia tu vires o boi subir na árvore e começar a cantar como passarinho, isso é unção. É assim, irmãos, a história pode parecer engraçada, mas se o irmão pensar nela vai ver que ela tem uma verdade fundamental.
Unção, irmãos, é aquilo que nós não fazemos por nós mesmos. Não somos capazes de fazer por nós mesmos. Cantar para o passarinho não é unção, irmãos, é natural para ele. Comer erva para o boi não é nada de misterioso. Agora, o dia que o boi sobe na árvore e começa a cantar, aí nós devemos ficar assustados. Está a acontecer alguma coisa extraordinária aqui. Meus irmãos, aquilo que nós fazemos na nossa própria capacidade não é unção do Senhor. Foi a nossa força humana. Vale muito pouco. E cai amanhã. É humanismo. Nós não podemos deixar que entre na igreja. Não podemos deixar que entre no nosso meio o materialismo que diz que a igreja o que precisa ter é muitos recursos. Se nós tivermos o dinheiro suficiente, nós vamos conseguir fazer tudo. E aí, irmãos, as pessoas fazem com que o trabalho da igreja dependa apenas dos recursos. E têm grandes campanhas de marketing e disto e daquilo outro. E realmente enchem os salões. É força humana. O seu Deus é o materialismo. É a idolatria. Ou quando nós achamos que nós vamos ser bem-sucedidos e estamos a agradar ao nosso Deus, só porque nós confiamos nos resultados numéricos daquilo que é o nosso trabalho. O Senhor não tem nada contra números. E nós devemos ter alvos para o Senhor, mas compreender que é Ele que deve nos dar os alvos, porque é Ele que vai fazer a obra. Ou até, irmãos, achar que se eu souber teologia suficiente, então a minha vida cristã vai ser uma maravilha. E às vezes nós enchemos as nossas coisas com informações acerca de um Deus que não conhecemos. Porque teologia não é vida cristã. Não tem nada contra a teologia. Devemos lê-la, estudá-la, conhecê-la. Mas, ó irmãos, 2 horas com Deus, a sério, valem mais do que 1 ano no seminário. Se for apenas conhecimento intelectual que você adquire. A idolatria penetra tão facilmente todas as áreas da nossa vida. Quando o apóstolo Paulo diz fugir da idolatria, é porque aqui entra o Evangelho. Jesus é suficiente para nele nós encontrarmos tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. Ele é o princípio, Ele é o fim, o alfa e o ômega. Ele é o sentido, a razão, a direção e a satisfação. Nele nós encontramos a possibilidade de voltar a estar em comunhão com o Deus que nos criou para refletirmos a sua glória. Esta é a razão da nossa vida. É aí que nós encontramos a nossa satisfação. Irmãos, não há nada que o mundo ofereça que chegue nem perto. E quando nós experimentarmos, nem que seja um bocadinho disto, não vamos querer mais nada. E provavelmente não seremos mais enganados. Que nós possamos entender e possamos buscar a unção. Possamos buscar o Senhor, que é dono de tudo, e prestar o nosso culto apenas a Ele. Encontrar a nossa segurança, a nossa satisfação, o gozo da nossa vida, naquele que é o Senhor de todas as coisas, o único que é digno de adoração. Que assim seja.